Bíblica Vida Oficial. Muito mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, A vida debate. a vida ouve. A vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Bom dia pra você que tá aí ligado junto com a gente, pra você que chega agora também. Aqui é os 96.5, app Eu Tô Na Vida. Está começando o nosso Debates da Vida, mais um tema pra você debater junto com a gente, participando através do WhatsApp da Vida, 12997472010 e também através do nosso canal no YouTube. Então acesse uma das nossas redes sociais, youtube.com/Eu Tô Na Vida, Instagram, Facebook, e venha assistir ao debate que já está começando lá no nosso youtube.com/Eu Tô Na Vida. Vai participar através do chat, vai também participar votando na nossa enquete, dá aquele joinha na nossa transmissão, compartilhe esse link com outras pessoas para que possam assistir ao debate. Cláudio Apolinário, bom dia! Bom dia, Simone Rodrigues, bom dia a toda a nossa audiência, muito bom estarmos juntos para mais um Debates da Vida, hoje com um tema que faz parte do nosso dia a dia. Você fala, pastor, mas como assim faz parte do nosso dia a dia? Bom, primeiro que o cristão deve orar todos os dias, mas o que faz parte do nosso dia a dia é as pessoas pedirem oração, concorda comigo? Que pensa num camarada para pedir oração é crente. Né? Qualquer coisa que acontece, ele pede oração. É o chamado crente 6 horas. 6 horas por mim? 6 horas por mim? Então a gente vai pedindo oração o tempo todo. E eu acredito que você já passou por isso. A pessoa chega em você, irmão, ora por mim por causa disso, daquilo. Ah, claro, eu vou orar. Ele fala, vou orar, mas ele não ora. Você já disse, eu vou olhar nos teus olhinhos aqui, quem tá me olhando no YouTube. Vou olhar bem no meio do bago do seu zóio, do seu olhinho, e vou afirmar que você já disse pra alguém, eu vou orar por você, e você não orou. Você esqueceu de orar pela pessoa. Sim ou não? Concorda comigo? Quem tá comigo aí já no chat, responde aí. Você já passou por isso? A pessoa pediu pra você orar e você não orou? Logo, se esta afirmativa ela é verdadeira, eu vou afirmar para você que você também já pediu oração para muita gente e a pessoa não orou por você. Então a pergunta do debate de hoje é errado deixar de interceder por alguém? O que é interceder? É se colocar na brecha, é se colocar ali para conversar com alguém e interceder por ele. A gente vê isso na vida comum. Olha, os filhos fazem isso, né? Falam com a mãe, para a mãe interceder com o pai para saber se pode sair, se não pode. Então interceder é se colocar na brecha, é estar ali falando com alguém, intercedendo por alguém. Então você acha que é errado deixar de interceder por alguém? Alguém te pediu oração, você não ora por essa pessoa, você deixa pra lá, você esquece, já virou até rotina, né? Ora sim, conta comigo. Mas o conta comigo ficou só até a página 2, depois você não ora. Então responde aí pra gente, é errado deixar de interceder por alguém? Você pode dar a sua opinião através do nosso chat ao vivo, estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram, youtube.com/Eu Tô Na Vida, e você também pode mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp da Vida. Isso mesmo, áudio e vídeo, manda pra gente de 30 segundos, dando a sua opinião sobre o nosso tema de hoje, tendo alguma dúvida também, quer fazer pergunta sobre o nosso tema, pode mandar também áudio ou vídeo no WhatsApp, 12997472010, lembrando que se você estiver aí curtindo a nossa programação fora do país, coloca o 55 997472010. Maravilha, participe conosco então, dando aqui a sua opinião é importantíssima, a sua opinião é fundamental para nós. Quero começar cumprimentando o meu querido amigo, pastor Jonathan Rodrigues, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Satisfação, pastor Cláudio, alegria estar aqui nesse programa maravilhoso que tem abençoado e edificado vidas, e eu tenho certeza que esse tema hoje vai nos ajudar aí a ser mais propícios à oração e à intercessão. Pastor, eu vou um dia ter um cabelo como o de Vossa Excelência. Obrigado. Porque ele em cima é mais escuro, embaixo ele vem num degradê, ficando branco. Tá ficando bonito. Né? Rapaz, tá ficando bonito. Eu vou fazer isso aí. É luzes invertidas? Luzes invertidas. Maravilha, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Obrigado. Pastor Isaac Bares, é Isaac mesmo?
Isso. Com 2 As? 2A. Isaac Bares, satisfação tê-lo conosco. Prazer, um bom dia de salvação a todos os ouvintes. É um prazer participar desse programa, um tema tão relevante e pertinente para as nossas vidas. É um prazer participar. Satisfação é nossa. Gente, então vamos lá, participe conosco. No terceiro bloco nós teremos a participação especial da Bispa Letícia Ferreira, que também vai contribuir aqui com o nosso debate, ok? Então a pergunta de hoje é errado deixar de interceder por alguém? Nós queremos a sua opinião através do Eu Tô Na Vida no YouTube, Facebook e Instagram, e também através do WhatsApp da Vida, que é o 12 99747 2010. Opa! 2010 99747 2010. Nós queremos a sua participação. Começo então com a resposta do pastor Isaac Bares. Primeiro, mais uma vez, satisfação em recebê-lo aqui nos nossos debates, dando a sua opinião. É a primeira vez que o senhor vem, correto? Não. Não, então é a primeira vez comigo. Primeira vez com Primeira você. vez comigo, porque eu fiquei esse período fora. Então é a primeira vez comigo, seja bem-vindo. Mas o pastor Isaac, então, é pastor, teólogo, escritor e conferencista, que vai nos dar, então, a sua opinião. É errado deixar de interceder por alguém? Pastor, 2 minutos iniciais para sua consideração. Não é errado deixar de interceder por alguém, pois o próprio termo original da palavra intercessão se refere a se colocar entre. Então, é uma ação de um advogado e vai representar um cliente diante da autoridade. Essa representatividade diante de Deus era um ato totalmente profético e era integrado aos profetas, e você pode ver a questão de quem estabelece o tempo de oração intercessória é o próprio Deus. E o próprio Deus disse a Jeremias, no capítulo 7, versículo 16, não intercedas por este povo. Capítulo 14, verso 11, Deus novamente fala a Jeremias, não intercedas por este povo. Então, deixar de interceder por alguém não é errado quando Deus estabelece a ordem, pois a necessidade nos leva a orar por nós mesmos, mas o amor nos leva a interceder pelo próximo. E Deus é aquele que diz, não interceda mais. Então, se o próprio Deus disse, então não é errado deixar de interceder por alguém. Maravilha, um ponto de vista interessante aqui. Eu trouxe aqui a consideração de que em alguns momentos na Bíblia você vai encontrar o próprio Deus orientando para não interceder. Pastor Jonathan, 2 minutos então para suas considerações iniciais. Perfeito, pastor Cláudio. Eu entendo sim que a pergunta é muito objetiva e clara, né? É errado deixar de interceder por alguém? Eu digo que sim, porque a orientação clara das Escrituras é dada para sempre orar e interceder por todos os homens, pelo nosso próximo, por nossos inimigos. Jesus mandou amá-los e orar por aqueles que nos perseguem, por todos os homens e autoridades. Esse texto está muito claro no livro de 1 Timóteo 2, 1 a 8, né? Admoesta-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual assim mesmo se entregou em redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então eu entendo assim, que existe esse texto, mas eu creio que é um texto pontual, né, que o nosso nobre pastor citou, de Jeremias, mas eu entendo que se trata de um paradoxo. Por quê? Outros exemplos bíblicos, nós vemos que eu entendo que é um teste de Deus para nós, muitas vezes, o amor que tem que ser demonstrado por aqueles que às vezes nem merecem. É o exemplo claro de Moisés, e Deus deu a clara orientação: Moisés, eu vou destruir esse povo e farei de ti uma grande nação. E o que Moisés fez? Moisés estava alinhado com o coração de Deus, ele intercedeu pelo povo, pela misericórdia de Deus, e Deus atendeu a oração de Moisés. Moisés podia ter falado, se o senhor quer, então pode destruir, senhor. Não, Moisés pediu a Deus tenha misericórdia, e foi isso que aconteceu. Deus teve misericórdia e houve uma mudança naquele quadro que estavam vivendo naquele momento. Maravilha.
Opiniões iniciais dadas pelos nossos convidados. Agora é a hora de nós ouvirmos aí os áudios falando e tratando sobre este mesmo assunto. Um dos áudios do pastor Robson de Magalhães e o outro do pastor Franklin James, dando também a sua opinião sobre o tema de hoje. É errado deixar de interceder por alguém? Nós queremos a sua participação. Vamos aos áudios então e nós voltamos com os nossos convidados. É errado deixar de interceder por alguém? Evidentemente que sim. Interceder significa orar, suplicar, ou buscar a Deus em palavras, lágrimas, aquilo que não apenas nós precisamos, mas também podemos orar e interceder por terceiros, por alguém. Há várias passagens bíblicas que nos ensinam a orar, inclusive interceder por terceiros. Pegando o exemplo do Antigo Testamento, Daniel no capítulo 9, este grande homem de Deus, ele ora e intercede pelo povo que estava cativeiro na Babilônia. Já nos evangelhos, no capítulo 22 de Lucas, o verso 31, Jesus afirma que orou, intercedeu por Pedro, para que Satanás não o tentasse, não o peneirasse, de maneira que ele caísse da fé. E da mesma forma, Paulo, em Efésios, no capítulo 6, verso 18, ele nos ensina que nós devemos orar por todos os santos. Lembrando que todas essas passagens, essas 3 passagens que foram citadas, elas estavam devidamente atreladas aos seus contextos. Portanto, fazendo a aplicação para a nossa sociedade aqui no Brasil, no século XXI, fica claro que nós devemos sim orar por terceiros, interceder por alguém, ou seja por salvação, ou seja por um fortalecimento espiritual, ou seja por qualquer outra providência divina. Portanto, é errado deixar de interceder por alguém. 96.5 Debate da Vida. Eu acredito que não seja errado deixar de interceder por alguém. Eu acho que seria interessante entendermos que quando oramos, intercedemos por alguém, as nossas orações não é para Deus nos ouvir, mas é para praticamente nós ouvirmos a Deus e o nosso coração ser alinhado à vontade de Deus. E muitas das vezes oramos com aquela oração que Tiago menciona para os nossos próprios deleites. E automaticamente, quando começamos a orar, Deus direciona o nosso coração a mudar a nossa oração ou deixar de orarmos por aquilo. Se nós olharmos passagens da Bíblia, claro que algumas delas são muito no Antigo Testamento, nós vamos ver o próprio Deus direcionando a Jeremias não orar, não interceder pelo povo de Israel, porque o coração deles já estava decidido. Independente da resposta que Deus viesse a dar, eles já haviam decidido ir para o Egito se refugiar. Então, existem situações que nós começamos a orar, claro que eu não estou generalizando e dizendo sobre aquelas pessoas que deixam de interceder ou deixam de orar por alguém por falta de persistência ou por um desânimo ou por não ter aquela fé suficiente de que Deus realmente pode transformar a vida de alguém, ainda mais que seja alguém difícil, que esteja em uma fase de rebeldia. Não estou dizendo neste critério de deixarmos de interceder, mas estou dizendo naquela particularidade em qual muitas das vezes já até aconteceu comigo mesmo, em Deus direcionar o meu coração a não interceder mais por determinada pessoa em um propósito, porque Ele estaria tratando. Então, é muito peculiar, é muito pessoal. É que às vezes Deus, Ele reprova o nosso pedido, mas Ele aprova a intenção. Então, não necessariamente nós estaríamos orando ou estejamos orando que o nosso pedido será aceito. O caso de Abraão é a prova viva disso, porque Abraão estava intercedendo por Sodoma e Gomorra e o texto não mostra que Deus estava reprovando a intenção do coração de Abraão, mas não atendeu ao pedido dele. Então eu não vejo ser errado deixar de interceder por pessoas, claro, quando isso é algo que o próprio Deus direciona o nosso coração, e não por uma falta de fé ou porque nós estamos abrindo mão e não estamos mais acreditando em que Deus pode transformar a vida de alguém. Bom, maravilha, a opinião final agora foi do pastor Franklin James. Ele menciona aí que Jeremias ele foi orientado a não orar pelo povo de Israel. Mencionou também que não é deixar de interceder por alguém que está perdido, mas quando Deus toca no coração para não interceder. Essa é uma pergunta interessante. Então Deus toca no coração da pessoa, não ora mais por aquela pessoa, Deus age assim, Deus faz.
a sua opinião é muito importante. Mencionou inclusive o caso de Abraão, que intercedeu por Sodoma e Gomorra, embora Deus não atendeu o seu pedido. O pastor Robson Magalhães, ele mencionou o caso de Daniel, que Daniel ele ora e intercede pelo povo que estava cativo na Babilônia. Falou também que Jesus intercedeu para que Satanás não tentasse Pedro e ele caísse da fé. E também Paulo, que nos ensina a orar pelos santos. Então nós queremos a sua participação e a sua opinião falando sobre este assunto. Uma vez que é um assunto que parece periférico, mas ele acontece todos os dias. As pessoas te pedem oração e aí você ora, você não ora, já passou por esse problema? Então nos mande aqui a sua opinião através do Eu Tô Na Vida no YouTube, Facebook e Instagram. É o mesmo endereço, né? / Eu Tô Na Vida. Participe conosco dando a sua opinião. Volto agora então com 4 minutos para cada um dos nossos convidados, começando agora pelo pastor Jonathan e finalizando com o pastor Isaac. Pastor Jonathan, 4 minutos. Perfeito. Intercessão é uma questão de justiça e misericórdia. São duas faces aí. Quando eu intercedo por alguém, não significa que eu estou pedindo para Deus fazer a vontade da pessoa, para Deus abençoar aquela pessoa em qualquer circunstância. Não, pelo contrário. Eu estou pedindo que Deus tenha misericórdia daquela pessoa. Dependendo da situação também nós pedimos justiça, que Deus venha fazer justiça. Isso é perfeitamente aceitável, uma oração nesse sentido, não deixa de ser uma intercessão. Então a ordem de Deus, principalmente aqui para nós cristãos, que estamos na nova dispensação, é muito clara. É uma ordem a orar por todos os homens. E como eu citei no texto, claro, em Timóteo 2, ele fala de moestos depois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Então não tem exceção, pelos reis, por todos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. E nós vemos o exemplo de Abraão, como já foi citado. Eu entendo que Deus atendeu sim a oração de Abraão. É muito claro que Deus atendeu, tanto que Deus mandou o anjo lá na casa de Ló. É porque a oração de Abraão foi clara, a intercessão dele foi uma intercessão muito inteligente, sábia, e ele fala com Deus: Senhor, mas se houver justos lá? E Deus foi e peneirou aquela situação, e houve-se a resposta de Deus nesse sentido, em que Deus enviou o anjo na casa de Ló e teve misericórdia de Ló, e Ló foi salvo juntamente com sua família, com exceção de sua esposa, que descumpriu a ordem do anjo, que não era para olhar para trás, né? E ela se transformou em uma estátua de sal. Nós vemos o exemplo também, claro, de Moisés, que intercedeu por Israel quando o povo cometeu o pior pecado, que era da idolatria. Ele afrontou Deus. Deus estava lá no monte com Moisés e o povo lá embaixo adorando o bezerro de ouro. E Deus havia acabado de tirá-los do Egito. Aquilo foi uma afronta muito grande. Deus ficou irado. E a palavra de Deus fala, claro, que Deus disse, o Senhor a Moisés: tenho visto a esse povo, e eis que o povo é de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, um grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los na face da terra? Torna-te do teu furor, da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. E Deus teve misericórdia. A intercessão de Moisés foi tão forte que ele falou: então risca o meu nome do livro, do seu livro, porque se fosse para que o povo fosse destruído, ele preferia ele ser destruído, ele morrer. Então veja aí a intercessão, o amor de Moisés por aquele povo. Daniel também intercede lá no capítulo 9 por Israel. E Deus também, nessa questão do contraponto do caso de Jeremias, Deus fala para Isaías lá, usando Isaías 59, 15 e 16, olha o que Deus fala: sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. O Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça, e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso o seu braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Então Deus se admirou que não houvesse um intercessor. Olha que interessante. Então Jesus também mandou orar pelos inimigos e pelos perseguidores. Ele mesmo fez isso.
Várias vezes ele falou para os seus discípulos que eles deveriam orar. O papel do Senhor Jesus era trazer salvação, mesmo em situações extremas, como foi exemplo lá dos samaritanos, que os discípulos chegaram a falar: Senhor, vamos pedir para que desça fogo do céu. O Senhor Jesus falou: não, o Filho do Homem veio para salvar, não para destruir. Então é esse o propósito da intercessão. Maravilha. 4 minutos então para o pastor Isaac fazer a sua explanação sobre o assunto. Quando nós vemos a questão da palavra intercessão, nós devemos ter a consciência. Os textos que já foram citados são muito ricos, porque quando nós vemos a questão de oração, intercessão, o pessoal coloca tudo no mesmo balaio e diz que é a mesma coisa, mas quando você vai para o original do hebraico, não é a mesma coisa. A exemplo de Gênesis, quando Abraão está clamando, intercedendo por Sodoma e Gomorra, a verdade é que Deus estabelece um limite ali, porque Abraão começa: se tiver 50 justos, o Senhor livro. Se tiver 40, 30, 20, 15, 10, e Abraão para e retorna ao seu lugar. Quando você vai analisar o texto ali, você percebe que no original a palavra intercessão significa limite, fronteira, termo, encontro violento. Resumindo, é os soldados que ficavam na linha de frente olhando para o inimigo e dizendo: se vier vai ter guerra. Então, a questão de oração intercessória é uma oração de guerra. E quem não acredita em batalha espiritual já está fadado a fracassar nela. A questão não é a falta de intercessão, mas pelo interceder. Então, quando Deus se posiciona a Jeremias: não clame por este povo, é o próprio Deus que está dizendo: não clame, porque a minha justiça é inevitável sobre eles. Quando Abraão está clamando por Sodoma, Gomorra e as cidades da planície do Mar Morto, Adimá, Zeboim, Zoar, ele está clamando e o próprio Deus diz para ele parar de clamar. Então Abraão retorna ao seu lugar, Deus sobe, Abraão retorna ao seu lugar, porque Deus estabelece por quem devemos interceder. O amor de fato nos direciona a orar, a interceder pelo próximo. Mas quando você vê o original, você vê que existe um limite, porque a palavra intercessão, paga, no original do hebraico já revela limite, fronteira, termo. No livro de Josué você vai ver muito essa palavra, porque Josué vai dividir as terras e vai dizer: este é o limite, fronteira, termo, intercessão do povo da tribo de Judá. Este é o limite, fronteira, termo da tribo de Ruben. Este é o limite, fronteira, termo da tribo de Simeão. Então Deus estabeleceu os limites da possessão do povo, e a palavra limite é intercessão. Já visto, e quando nós vemos a questão de oração, volto a dizer, quando falamos de oração, não é intercessão, porque parece a mesma coisa, mas não é. Existem 6 originais para a palavra oração. Primeiro é a palavra cara, é chamar por, é quando você clama por alguém. Palau significa orar. É o que costumeiramente fazemos. Paga já é intercessão, aproximar-se para suplicar, aproximar-se com violência, encontro violento. Xalau é pedir. E também tem uma oração maravilhosa, é a oração do xalá, é rogar, né? É alisar a face de Deus. É aquele tipo de pessoa e não faz oração intercessória, mas faz uma oração de intimidade, de comunhão. E também tem a palavra zak, que é clamar. Então, quando você entende os originais da palavra oração, você entende que o limite, fronteira, termo, intercessão é Deus estabelece o limite por em orar. A questão não é a falta de intercessores, mas pelo e interceder. 4 minutos. Maravilha! Batemos no tempo. Vamos fazer o seguinte então, já que o pastor honrou o tempo, nós vamos também honrar o intervalo. A gente vai pro intervalo e a gente volta já com a participação dos ouvintes e o embate entre os nossos convidados. É o bloco onde eles terão a oportunidade de se perguntar, de questionar, de interferir a fala dos outros, inclusive eu, para que você possa entender o tema de hoje. É errado deixar de interceder por alguém? Se você já deixou de interceder por alguém, manda uma mensagem para ela, manda ela ouvir o programa, ou ao contrário, se alguém
alguém falou pra você que ia orar, mas não orou, manda pra ela também ouvir o programa. É errado deixar de interceder por alguém? Nós vamos ao intervalo e voltamos já já. Muito mais vida, muito mais bíblica. Bom dia para você que tá aí ligado junto com a gente. Olha só, tá chegando domingo e domingo tem culto na Bíblica Vida de ceia do Senhor, né, Cláudio? Exatamente. Domingo agora celebramos a ceia do Senhor, o corpo e o sangue de Cristo. Então eu quero fazer o meu convite para que você esteja comigo na ceia do Senhor. Estarei ministrando a palavra em São Paulo às 10 da manhã e estarei ministrando a palavra às 18 horas em São José dos Campos. Se você for de São Paulo, conhece alguém de São Paulo, convide para estar conosco na ceia neste próximo domingo, às 10 da manhã, na rua Doutor Zuquim, número 87, em Santana, zona norte da capital de São Paulo, e às 18 horas em São José dos Campos, no Parque Industrial, na rua Palmares, número 400. Eu faço questão da tua presença para juntos celebrarmos o corpo e o sangue de Cristo. A sua presença é fundamental para nós caminharmos juntos, tá bom? Então fica o convite, de manhã às 10 da manhã, ministro a palavra em São Paulo, e às 18, ministro a palavra em São José dos Campos. Você é meu convidado. 96.5 Debate da Vida. De volta com Debates da Vida, hora do bloco da sua participação. Áudio, vídeo, já mandou o seu? Ainda não? Áudio, vídeo de 30 segundos, tá? No 12997472010. Pode também ser mensagem digitada. Mensagem também dando a sua opinião através do nosso youtube.com/eutonavida. Pode votar na nossa enquete. Se não votou, vota na nossa enquete. Também dê aquele joinha na nossa transmissão lá no YouTube. E se não tem inscrição, faça a sua inscrição, porque estamos rumo aos 14 mil. 14 mil, Simão. Não falo 13 de jeito nenhum. Não, mas vamos lá, rumo aos 14 mil. Tá com 12.800. Tá a próxima etapa agora. Nossa meta é 14 mil. Fechado? Então convido vocês a participar com a gente aí do YouTube, youtube.com/eutonavida. Se inscreva no canal, clica no sininho, clica no joinha e vamos avançar. Quer ver? Deixa eu aproveitar e perguntar aqui. Pastor, me responda o seguinte: nós temos aí o Lula, que é candidato à presidência da República. Certo. Nós temos o Ciro, que apoiou o Lula. E recentemente Fernando Henrique Cardoso também decide apoiar o Lula. Que coisa, hein? Correto? Qual é a primeira sílaba de Lula? Como assim, sílaba? Lula? A primeira sílaba de Lula. Lu. Ok. A primeira sílaba de Ciro? Si. E a primeira sílaba de Fernando Henrique? Fer. Juntos os três. A galera reunida já... A galera reunida vira Lúcifer. E é o Teatro das Tesouras. Né? E é o Teatro das Tesouras e vamos seguindo em frente. Mas vamos lá, o nosso tema de hoje então é errado deixar de interceder por alguém? Nós queremos a sua opinião. Vamos ver aqui o resultado da nossa enquete, da nossa pesquisa. Você que está participando através do YouTube. YouTube, a resposta sim, 57% e não 43%. Então é errado deixar de interceder? 57% entendem que sim, que é errado deixar de interceder. E 43% entendem que não é errado deixar de interceder. Qual é a tua opinião? Participe pra cá, esse resultado é você quem faz, é você quem constrói. Então entre, participe conosco do chat, inclusive agora. Já deu uma mudadinha ali, mas isso acontece porque é da hora que nós pegamos o resultado, então ele vai se movendo, quem move é você. No próximo bloco, esse resultado pode ser diferente. Então nós queremos a sua participação e a sua opinião. Estamos agora então no bloco do ouvinte, o bloco do embate, onde você, ouvinte, participa e além de você participar, os nossos convidados têm a oportunidade de um perguntar para o outro, de interferir na fala um do outro, para que te ajude na concepção deste assunto. Então vamos lá, nós temos vídeo, temos áudio e também temos algumas opiniões. Está contigo, Simone? O vídeo é do Wesley, também tem o áudio da Bahia, que é da Denise Vieira. Começando com o vídeo. Vamos lá. Bom dia, pastor Cláudio Apolinário, debatedores, amigos ouvintes. Oração católica, né, mas que se aplica bem nessa questão, né? Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu errei muitas vezes por pensamentos, por palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha grande culpa. Então, assim, a gente erra, então deixar de orar pode ser um erro. E o que dizer de 1 João 5,16 e Hebreus 6,4,8? Bom, deu ruim aqui no áudio, Cláudio. A gente vai esperar novamente que passem pra gente. Enquanto isso,
Vamos aos... Maravilha. Então vamos ler aqui algumas opiniões, mas já agradeço ao Wesley e também agradeço a Denise Vieira, logo ali da Bahia. Bom, vamos lá, os nossos convidados então vão agora debater. A Marina Carpanese manda aqui a sua opinião. Confesso que já deixei de orar por pessoas quando não vi interesse de mudança. Mas pode isso, Arnaldo? Pode isso? A pessoa não tem interesse, você fala, não, agora eu não vou orar mais não, porque a pessoa não tem interesse, tá desinteressada, então eu não vou orar mais. Vou pedir ajuda aqui dos nossos debatedores. Joseval Ribeiro, deve-se orar por todos os homens, mesmo pelo Lula. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Neuza Oliveira, devemos orar uns pelos outros. Devemos orar sim uns pelos outros, mas a pergunta é se é errado. Não é errado. Oro se é necessário. Oro quando sinto o peso do jugo da pessoa, não oro por orar. Bom, estão aqui algumas opiniões dos nossos ouvintes. Temos mais aqui, ó. Edi Moraes. Devemos orar sim por todas as pessoas para que venham a conhecer a verdade e aceitar o Senhor Jesus. Bom, vamos lá. Então temos aqui a opinião dos nossos ouvintes. Deu certo o áudio? Ainda não? Maravilha. Então vamos lá, volto com os nossos convidados tratando desse assunto. E tivemos aqui a opinião interessante da Marina Carpanese. Vocês vão ter a oportunidade, obviamente, de tratar de outros assuntos também, de outros pontos também. Mas ela disse o seguinte, olha, eu confesso que eu deixei de orar quando eu não vi interesse de mudança. Mas e aí, só Deus que vê o coração? Ela viu que não há interesse, deixou de orar. Isso está certo, está errado? Senhores. Eu entendo que... com a palavra, pastor? Eu entendo que é errado. Por quê? Porque a orientação clara, gente, não tem como discutir com a palavra de Deus. Nós não podemos discutir com a Bíblia. Aí eu tô incorrendo em erro. Primeiro ponto, Jeremias, naquele ponto, pastor Isaac, eu entendo que Jeremias, ele recebeu uma resposta de Deus. E Jeremias estava intercedendo. Aí é diferente. Porque Deus foi lá para Jeremias e falou, Jeremias era profeta, tinha acesso a Deus. E Deus falou para ele, não interceda mais por esse povo. É diferente. É um ponto específico. Deus já tinha um plano determinado, já estava determinado por Deus, falou, não adianta você ficar orando, chega. É diferente do nosso contexto atual. O nosso contexto atual, se você pegar um texto bíblico, que é esse de Jeremias, e querer combater todos os outros textos em que Deus manda interceder, aí fica difícil. Eu não estou colocando aqui, como o pastor Isaac disse, a oração no mesmo balaio da intercessão, pelo contrário. Aqui o texto de Timóteo, inclusive, eu não estou usando esse texto para dizer assim, olha, o Timóteo está falando, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, ore por todos os homens. Não, ele está falando claramente, ele está pontuando, ele está falando assim, olha, muito claro o objetivo aqui dessa palavra. Façam deprecações, orações, intercessões. Ele está falando orações e intercessões, são coisas diferentes, óbvio. Okay. Porque a intercessão, nós percebemos aí que o primeiro aspecto da intercessão é de combate. Como o próprio pastor Isaac citou aí, a intercessão, ela é uma batalha espiritual. Lá em Efésios 6, se você ler lá a partir do versículo 10, Deus está mandando orar por todos os santos. Então, quando você fala, não vou orar para essa pessoa porque essa pessoa é isso e aquilo, você está errado. Porque é aí que você tem que orar mesmo, porque a nossa luta não é contra a carne. Mas a pessoa não demonstra frutos de arrependimento, a pessoa está levando uma vida de qualquer jeito. Não chega uma hora também que cansa, pastor? Sim, claro. É óbvio que tem um limite. A própria Bíblia fala para chega um ponto que você nem tem mais nem que pregar para uma pessoa. Essa é a verdade. É o que ensina o Novo Testamento. Mas não significa que você nunca vai fazer isso. É o que estou falando no caso de Jeremias. Jeremias estava intercedendo por Israel. Não era isso? E que Deus veio e respondeu, não ore mais. É diferente. É uma exceção. Então, no seu ponto, foi Deus que estabeleceu o limite da intercessão de Jeremias. Isso eu concordo. Não, o tema é claro. Aqui o tema é claro. Intercessão aqui, é errado deixar de interceder por alguém? É errado. Então, você não Deus estava errado agora, em dizer não, pastor, aí a sua interpretação é diferente. Quando Deus vem e fala para mim não interceda, aí eu tenho que obedecer a Deus. É isso. Não significa que no geral tenho que fazer isso, que eu tenho que deixar. É errado deixar? Claro que é errado. Mas quando eu orar por alguém, interceder por alguém, e Deus vem pessoalmente e me fala não interceda mais por essa pessoa, aí eu tenho que obedecer. Então pastor João está colocando uma diferença aqui. Claro. Ou seja, se Deus disser para parar de interceder, isso é óbvio, tá bem claro. Eu deixo de
de interceder. Claro. Agora, enquanto Deus não disser pare de interceder, se eu parar, eu estou cometendo um erro. É isso? Exatamente. Pastor Isaac. Eu tenho que orar, interceder. Vamos lá. Quando o nosso participante tomou a postura de dizer que Jeremias está reclamando pela nação, isso se refere à sociedade e também a indivíduos. Paulo, ele deixa de orar por Alexandre e entrega ele na mão de Satanás. Quando você observa e vê a palavra intercessão, você consegue perceber que é um termo militar de fato, onde todo intercessor, ele é um soldado de Deus de linha de frente. Quando você vê Saul desobedece a Deus na ordem direta dada, Samuel vem com um peso profético. E eu faço a observação do posicionamento do debatedor, quando ele diz que Deus pediu para Jeremias, mas uma pessoa não pode parar de orar. A questão que o mesmo Espírito estava derramado sobre Jeremias, com conta-gotas, de uma maneira diminuta, hoje está derramado em abundância sobre a igreja. A questão de não ser errado, deixar de orar, é quando você percebe, porque Jesus se apresenta diante de Herodes, mesmo sendo o cenário da crucificação, o cenário do seu julgamento, é interessante e ele pede um milagre, porque a palavra intercessão é se colocar entre, é estar entre duas pessoas, entre um juiz, entre Deus e os homens. E Jesus fala, não vou fazer nenhuma oração e não vou operar nenhum milagre. Por quê? Ele havia matado o profeta João Batista, ele havia calado a voz profética que estava ecoando do deserto até o templo, até o palácio de Herodes, e por isso Jesus não intercedeu por eles. A questão aí, quando você vê Samuel, ele anda a noite toda, encontra Samuel, encontra Saul e diz, por que você não obedeceu a palavra do Senhor? A verdade é que Saul tenta se esquivar, e a palavra ali, quando Samuel pega a espada e despedaça o rei Agag diante do Senhor, ali é intercessão. Então, intercessão é você lutar, mas lutar com todas as forças. Lutar por uma causa legítima. E Deus estabelece. Então, quando Deus estabelece a causa legítima, é ele, tal como Abraão. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Deus não livrou Sodoma e Gomorra. Deus livrou Ló e as suas filhas. Então, Deus, muitas das vezes, mesmo você sendo um soldado de Deus, Deus não faz aquilo que você pede, mas faz aquilo que você precisa. Sim. Então deixa eu aproveitar. Eu concordo, tá muito claro. Deixa eu até aproveitar e ler aqui uma opinião, é anônimo, tá? A pessoa pediu para não citar o nome dela. Ela tá dizendo o seguinte, não é errado. Semanas atrás ocorreu comigo. Uma das pessoas da igreja pediu oração pela saúde de um familiar que estava sofrendo muito. Acontece que esse indivíduo é pastor e recentemente cometeu adultério. Então o negócio complicou aqui, hein? Eita. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho porque tá cortado. Ele recentemente cometeu adultério com uma das irmãs. E isso destruiu a família, levando ao divórcio. Atualmente, esse pastor, ela coloca entre aspas, esse pastor está namorando de forma mundana. No momento do pedido, senti no meu coração em não interceder, pois claramente é Deus tratando com essa pessoa. Poxa, podemos ter um outro tema aqui, né? Deus pesa a mão. Pastor Cláudio, Deus pesa a mão. Porque o que ela tá dizendo aqui é isso, olha, peraí, Deus tá pesando a mão no camarada, aí tá pedindo pra eu orar por ele. Ele cometeu adultério com a irmã, agora tá namorando de uma forma mundana. Tá. E eu vou interceder por ele? A confusão aí é a pessoa achar que ela vai interceder por alguém para Deus passar a mão na cabeça dessa pessoa. E não é isso. A oração de intercessão, como nós já falamos, o primeiro aspecto aí é combate. Ou seja, você quando intercede por alguém, por isso que Jesus falou, ore por aqueles que vos perseguem. Se fosse assim, ele não vai falar para orar por quem persegue a gente. É porque você vai orar por aquela pessoa para que Deus haja na vida dela da forma que Deus achar justa e conveniente. Então vamos porque Deus é que julga. Deus é que sabe, esse aqui merece ser punido. Quem é que vai julgar? Mas, pastor, então, Deus. Então cabe essa oração? Senhor, prepara e leva. Olha, essa oração... Extremunção. Ué, peraí, o camarada tá numa vida torta. Você tá com bronca, com bronca do camarada. Senhor, prepara e leva.
E se fosse assim, irmão, olha, misericórdia. Aí, olha, se Deus fosse agir... Nós teríamos o velório a cada um. Meu Deus do céu. Se Deus fosse ouvir cada oração nesse sentido, que um monte de gente faz... Porque, olha, Senhor, pesa a mão. Senhor, nossa, exatamente. Aí, misericórdia. Então é Deus que vai julgar. Deus está ouvindo a sua oração. Como nós já citamos, é o caso de Jeremias, que ele orou lá, tal, Senhor. Aí Deus falou para o caso de Samuel também. Samuel estava com dó de Saul. Senhor, tem misericórdia de Saul, deixa ele no reino. O Senhor, ele não entendia o caminhar de Deus, o plano de Deus, ele não entendia a limitação da nossa visão. Deus conhece o dia da manhã. Então, aí Deus falou, filho, para de ter dó de Saul. Aí é uma resposta de Deus. É claro. Entendeu? Mas não significa que ele estava errado em interceder. Não significa que ele estava errado em se colocar no meio, né? Que a intercessão isso é uma oração de combate. Senhor, tem misericórdia dessa nação. O Brasil está tanta corrupção, a corrupção endêmica. Senhor, pesa a mão nessa nação, porque senão não vai mudar nada. Senhor, mata esses políticos. Essas orações... Eu já vi um irmão que ele falou o seguinte, ele falou assim, não, eu não oro para Deus levar, porque só quem dá vida e tira a vida é Deus. Eu só oro para Deus deixar torto. Olha aí. Falei, caramba, aí, que oração, olha, irmão, a gente que tem que tomar oração cuidado, é essa? porque tem orações que se tornam parecidas com feitiçaria também. É macumba gospel. É macumba gospel. Sabe o que o feiticeiro faz? Ele fica lá, ó, pesa a mão. E aquelas orações malignas, tem né? Um dito no Rio Grande do Sul, e Deus amassa, mas não achata. Ou seja, ele pesa a mão. Mas olha que interessante aqui, pastor Isaac, que essa mesma pessoa que mandou a mensagem, ela disse o seguinte, que houve uma luta interna. Então ela tá confessando isso. Houve uma luta interna na preocupação de se eu mesmo estava julgando e condenando essa pessoa. Mas eu senti no meu coração a confirmação e não interceder. Esse negócio do sentidor também não é um negócio complicado? Eu senti. Tem que obedecer como é que a sente? palavra. Por exemplo, quando eu falo de profetismo, porque os profetas do Antigo Testamento, Paulo, Jesus, o nosso Senhor Jesus e outros apóstolos, eles eram profetas intercessores, mesmo que não tivessem recebido essa roupagem. A verdade, e quando um profeta, por esse negócio do eu senti, precisa se entender. Quando uma pessoa tem um chamado profético, esse chamado profético traz consigo um peso. Este peso profético sobre a vida de alguém vai amassando esta vida ao ponto de deixá-la pó, para que uma nova vida seja vivida dentro do contexto profético, de um ministério profético segundo a ordem de Deus. Então, algumas pessoas, o achômetro é um grande problema hoje. Então, quando você é um intercessor, você tem intimidade com Deus, porque antes de apenas clamar, de apenas pedir, você precisa ter intimidade. Por quê? É se aproximar. Antes de se aproximar do inimigo, fazer frente ao inimigo, você tem também estar diante de Deus. Então, quando você está diante de Deus em um relacionamento íntimo e você, pela baliza das escrituras sagradas, você toma a postura, porque o achômetro ele tem que passar pela peneira da palavra. Por exemplo, a questão da nossa irmã. Deus, de fato, o Espírito pode ter movido, mas a preocupação dela de estar julgando ou não, ela deveria, mesmo assim, orar. Senhor, está nas tuas mãos, age, atua. A questão de intercessão é uma postura diferente. Senhor, ele não se perca, o inimigo não tenha poder. Senhor, e todos os danos causados pelo erro do homem sejam sanados pela tua presença, ele possa ser restaurado ao povo de Deus. Isso é uma oração intercessória. Então, pastor, mas deixa eu entrar na mesma linha aqui do pastor Jonas para a gente fazer um contraponto. É isso mesmo. O pastor Jonas, ele entende que se Deus mandar você parar de interceder, aí está declarado, é Deus que mandou, está resolvido. Deus. Enquanto Deus não mandar, no entendimento dele, você tem que interceder. Sim. No seu entendimento, se Deus não mandou parar, a pessoa deve interceder um pelos outros? A pessoa pediu para ela interceder, ela deve interceder? Vamos lá. Volto a dizer, a palavra intercessão é se colocar entre. Quando Paulo fala e nós devemos orar em todo tempo, ali o equivalente do hebraico é palau, é petição, pedir,
favor, rogar, não interceder. Ok, mas vamos colocar o interceder. Pastor Mas Isaac, quando eu o posso assunto fazer é a oração, pergunta, pastor? um minutinho. Quando o assunto é oração, de fato, Paulo fala à igreja de Tessalônica e deve se orar em todo tempo, Efésios 6. Então, essa questão da oração, de fato, é vigente. A questão da intercessão, como eu já disse, quando você pensa intercessão é oração, intercessão é clamor, na realidade não é a mesma coisa. São 6 tipos de palavras e revela a ação de oração. Ok, mas que um dos significados que o senhor leu, por exemplo, foi a intercessão. Sim. Um dos significados é a intercessão. Mas aí tá, a intercessão é você se colocar em guerra por uma pessoa. Ok, E e se alguém pediu pra você que entre em guerra por ela? Eu chego aqui pro senhor e falo assim, pastor, me ajuda, eu preciso de oração, eu preciso de intercessão, entra em guerra por mim. E Deus não falou pro senhor pra não interceder. Não, mas Deus de não fato falou. se deve orar, se deve interceder. Ok, e aí se o senhor deixar de interceder, o senhor está errando? Quando você deixa de interceder por uma pessoa, você de fato está falhando com essa pessoa, porque ela pediu. Samuel toma a postura Então de dizer... chegamos à mesma conclusão. É isso mesmo. Então eu creio que nós chegamos à mesma conclusão, sim ou não? Sim. Olha, que a palavra fala aqui em Mateus 7,12. Portanto, tudo o que quereis que os homens os façam, fazei também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. E aqui, quando o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 2,1, ele fala: admoesto depois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ele não está falando, olha, quando Deus mandar, em algumas situações, ele está falando por todos os homens. Porque o problema da nossa luta, que o problema está tendo hoje na igreja, as pessoas estão lutando umas contra as outras. As pessoas estão com ressentimento das outras, porque um cometeu um pecado que às vezes não é o meu pecado, é o outro. Aí se eu peso a mão nele porque ele é mais pecador que eu. Então o senhor entende que a gente tem que orar e interceder por todos os homens, exceto se Deus disser para não fazer. Claro, Deus pode falar qualquer um, Deus então, é soberano. Tem que orar e interceder por todos os homens. Sim. O senhor entende da mesma forma, pastor Isaac? Sim. Quando eu vejo a questão de intercessão, você pode até interceder porque não pediu. Ok. Por exemplo, quando você vê a falha de Abraão, no tocante a Sara, expondo ela a Abimeleque leva ela para o harém, e ali toda a casa dele, todas as propriedades, toda a nação foi ferida, uma ferida vinda de Deus. Deus aparece a Abimeleque e diz: devolve a esposa ao seu marido, porque ele é profeta e vai interceder por ti. Abimeleque não pediu, Deus deu a ordem, ele foi a Abraão intercedeu e Deus orou. A questão aí não é a intercessão, é pelo interceder. É válido. Mas é que a minha pergunta, ela está no sentido de questionar se realmente é errado não interceder, porque aí eu vou fazer a pergunta para os dois. Sim. Se é errado não interceder, a palavra pecado, ela vem de hamartia, que é errar o alvo. Então, se o alvo é interceder e eu não estou intercedendo, então eu estou em pecado? Olha, eu entendo que eu estou em desobediência. Eu vou dizer por quê. Nós não temos que obedecer a ordem da palavra. Mas se está em desobediência, está em pecado. Está em pecado. Eu não tenho que obedecer a palavra de Deus ou não. Então eu obedeço o que eu quiser. Ah, não, esse texto aqui não está legal, não vou obedecer. Se a palavra de Deus está falando aqui para honrar, se a palavra fala honra as autoridades, se eu estou desonrando a autoridade, eu estou desrespeitando a palavra, estou em pecado. Ok. Se a palavra fala aqui, faço orações, deprecações, intercessões e ações e graças por todos os homens. Se eu não orar e interceder por todos os homens, eu estou errado. Ok, então a ordem clara. Ou seja, se eu não interceder por todos os homens, exceto nos casos em que Deus falar não, eu estou em pecado. O senhor concorda com isso, pastor Isaac? Sim. Então a pessoa está em pecado? A questão aí é o estabelecimento da oração. Porque assim, você ter um alvo de oração, você ter alguém por interceder, não é errado.
Você se colocar entre uma ação do inimigo, entre uma causa impossível, entre essa pessoa e Deus, não é errado. A questão é, algumas pessoas, tal como Paulo entregou Alexandre, já disse, nas mãos de Satanás, quando você vê e a pessoa não tem interesse, o próprio Herodes pediu para Jesus operar no milagre, Jesus não operou o milagre e não fez nenhum sinal. Então, quando você vê isso, você precisa ter também a sensibilidade de fazer a leitura se esta pessoa é um milagre para gerar glórias a Deus ou glórias para si, porque quando Herodes pede, ele está querendo ver um espetáculo, um show. Quando você vê Alexandre, ele lutava contra o evangelho. E o próprio Paulo entregou. Então ele parou de interceder e orar e falou: esse homem, ele de fato está entregue nas mãos de Satanás. Então nessa questão, quando você vê, não é a questão de deixar de orar ou deixar de interceder, mas é pelo interceder. Qual é a causa? Isso que precisa ser observado. Ok, mas quando a pessoa deixa de orar, ela está em pecado? Quando ela deixa de interceder, ela está em pecado? Sim, se ela não ouviu a ordem de Deus para parar de fato. Não parar. A pessoa, ela deixar de interceder. É a obrigação do cristão orar e interceder uns pelos outros? Sim. Então a pessoa que deixa de interceder, ela está em pecado? Não, quando o próprio Deus se manifesta dizendo... Somente no caso em que Deus fala para parar. Sim. Se Deus não falar para parar e ela deixou de fazer, ela está em pecado. Vamos lá, tem até um caso bem interessante. Uma pessoa diz: ô pastor, tem um ente querido da nossa família e tá muito mal e eu gostaria que o senhor orasse. E o pastor disse: não, eu vou orar sim. Qual é o nome do ente querido? É Filó. Filó? Nome estranho. O pastor intercedeu. No outro dia: pastor, o senhor pode interceder? Posso. Intercedeu. Aí no terceiro dia viu a pessoa abisbaixa: o que aconteceu? Ah, pastor, o senhor intercedeu com toda a fé, mas a Filó morreu. Poxa, onde vai ser o velório? Eu mesmo vou fazer o velório. Não, pastor, é a minha cachorrinha que faleceu. Então a questão aí, o pastor intercedeu pela saúde de uma cachorra, porque de fato não foi apresentado para ele qual era o critério da oração. Então, quando você vai peneirando isso, por exemplo, você não vai interceder para que um criminoso tenha sucesso no seu assalto. Ok, não dá, ok. Não tem como. Não, ok. Mas aí nós estamos falando de lista. Então mas a pergunta é, vamos lá, eu, Cláudio, eu peço no ar aqui, falo: irmãos, orem por mim. Se o irmão deixou de orar por mim, ele está em pecado? Sim. Está em pecado. Então, gente, o negócio é o seguinte: se está em pecado, logo não vai para o céu. Nós vamos para o intervalo e a gente volta já já. Muito mais vida, muito mais bíblica. E perante a tantos acontecimentos, eleições, se aproximando novamente, né, Cláudio? O segundo turno. Vamos orar pelo nosso Brasil, né? Exatamente, nós precisamos orar. É tempo de posicionamento. Dia 30 de outubro teremos o segundo turno das eleições. E eu confesso, Cláudio, meu sentimento e a minha preocupação com este segundo turno. O que a gente tem visto aí é um caminho armado para que nós tenhamos um determinado candidato eleito à presidência da República. Tiraram ele da cadeia. Todas as decisões hoje do Tribunal Superior Eleitoral, STF, vão a favor desse candidato, inclusive tirando direitos, como o direito da imprensa de noticiar. Então hoje nós inclusive discutimos no Questão de Opinião, tiraram o direito da Gazeta do Povo falar sobre a conexão, sobre o apoio de Lula ao ditador da Nicarágua. Houve uma publicação de um satanista faz uma publicação, inclusive está nas minhas mídias sociais, entra lá antes que apaguem, tá lá no @Cláudio Apolinário no Instagram e compartilha para o maior número possível de pessoas. Mas o TSE mandou, a pedido do Lula, tirar essa publicação, onde um satanista pede apoio ao Lula, onde um satanista fala que o Lula está alinhado com aquilo que eles acreditam. Então, veja, a gente está vendo um cerceamento de liberdade de expressão no nosso país. Então, nós precisamos votar com consciência. Então, ore pelo nosso país, ore pela nossa nação, interceda pela nossa nação, porque se você não orar, se você não interceder, você está em pecado. Então, nós precisamos orar. Ore pelo nosso país,
ore pela nação, ore pelas eleições. Tem muita coisa aí, como diz aquele filme, o mecanismo, né? Tem um mecanismo que está entrando em colapso, está entrando em convulsão. Então nós precisamos nos posicionar, ok? Então faça isso, não esqueça de orar, inclua nas suas orações a oração pelo nosso país. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. Segunda hora do nosso debate de hoje, hora da participação especial, hora da sua participação também lá no WhatsApp, áudio e vídeo de 30 segundos, 12997472010. Também pode ser mensagem digitada e, claro, lá no nosso youtube.com/eutonavida. E tem a nossa enquete. Como é que tá, Cláudio? Vamos lá, nossa enquete permanece com o mesmo resultado, 57-43. Olha, acabou de dar uma viradinha aqui, ó, 55-45. Mas repetindo que a enquete ela é variável de acordo com o seu voto. Então entre, você não pode ficar o tempo todo no YouTube, mas se você puder, entre no YouTube, Eu Tô Na Vida, youtube.com/eutonavida, vai lá, vota e sai. Mas só para nós termos o seu voto e termos aqui a sua opinião. O nosso tema de hoje é errado deixar de interceder por alguém? A sua participação, ela é fundamental, a sua participação, ela é muito importante para nós. Nesse terceiro bloco, nós teremos a participação especial da bispa Letícia Ferreira. Ela é psicanalista, neuromaster coach, bispa dirigente na igreja Jesus Poder de Vida, de Carapicuíba, São Paulo, e é CEO da empresa LF Capacitando Treinamento Emocional. Bispa Letícia, satisfação tê-la conosco, participando dos nossos debates. 4 minutos para a senhora fazer a sua consideração sobre este tema. É errado deixar de interceder por alguém? Após a consideração da bispa, ela continua conosco no debate. Eu vou colocar áudios e considerações dos nossos ouvintes, ok? Bispa, 4 minutos. Muito bom dia, queridos, graça e paz a todos. É uma honra estar aqui nesse debate com os mestres aqui, né? E o meu posicionamento com relação ao tema é errado deixar de interceder por alguém? Antes de mais nada, precisamos entender, e eu faço aqui jus à palavra do nosso amado pastor Isaac, do que? Para você entrar na intercessão é uma guerra, é uma batalha. Então, antes de se entrar numa guerra, primeiro você deve consultar ao Senhor. Porque orar, nós devemos orar por todos, devemos orar a todo momento. Agora, interceder é eu me colocar na brecha para lutar a guerra que é do outro, até que o Senhor responda. Então, antes de entrar numa batalha, antes de mais nada, eu preciso ter a confirmação do Senhor. Senhor, eu posso entrar para interceder? Porque um intercessor, quando ele entra na batalha, ele tem que ir até o final. A não ser que Deus diga, como vocês mesmos disseram aqui, que não é mais necessário que ele interceda. Mas todo intercessor, quando faz o seu curso de intercessão, quando ele vai estudar isso, ele sabe que é necessário que você consulte ao Senhor, você busque ao Senhor a direção e a ordem. Posso entrar na brecha? Posso interceder por essa pessoa? Se você fizer isso, certamente Deus vai te honrar e certamente não haverá pecado algum. Porque se você não entrar, foi Deus que disse, não interceda. Como ele fez através do profeta Jeremias. E claro que existem pecados, existem situações em que nós não devemos interceder. Nem sequer orar. Conforme João diz em 1 João, capítulo 5, versículo 16, diz: se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Então, dando aqui minha consideração final, antes de você entrar numa guerra de intercessão, que é uma guerra, que é uma batalha, você precisa consultar ao seu capitão, se você pode. Porque nós não somos capitãos, nós somos soldados, estamos na dispensação de Cristo. Quando ele diz, vai para a guerra, aí é certeza que você vai. Agora, se ele diz, não entre nessa guerra, você não entra. E como eu vou saber isso? Orando antes, buscando antes, e Deus te mostrará a vontade dele. Esse é o meu posicionamento. Maravilha. Posicionamento inicial, então, aí da Bispa Letícia. Obrigado mais uma vez pela participação. A Bispa Letícia continua conosco agora nesse bloco e ela já trouxe aqui um outro ponto importante. O ponto de que você vai entrar em guerra, você vai interceder. Então, primeiro, pergunte para Deus se você deve ou não interceder. Vamos ver se os nossos convidados aqui concordam com esse posicionamento da Bispa. Nós temos aqui mais participações. Nós temos agora aí áudios, temos vídeo e temos também mensagens digitadas. Se você quiser mandar a sua opinião,
opinião. YouTube, Facebook e Instagram você pode mandar a sua opinião digitada, ok? Eu tô na vida. E pelo WhatsApp da vida você pode mandar tanto digitada como pode mandar também a sua opinião por áudio ou vídeo. Áudio e vídeo de até 30 segundos, ok? Que é o 12997472010. Tá contigo, Simone. Vamos lá então. Vamos ao vídeo da Margarete Barbásia e também o áudio da Denise Vieira e o áudio do André de São José dos Campos. Bom dia, Margarete de São José dos Campos. Eu acredito que nós não devemos deixar de interceder pelas pessoas. E eu acredito que Jesus deixou isso escrito pra gente lá em Mateus 7, do versículo 7 ao 12, onde o subtítulo é a persistência na oração. No versículo 12 ele diz assim: assim, em tudo façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei dos profetas. Então, se eu quero que não deixem de orar por mim, eu não vou deixar de orar pelos outros. Não é errado deixar de interceder por alguém. Quando a pessoa precisa, a gente tem que interceder. Mas tem pessoas que a gente está vendo que está abusando da boa vontade, que não para orar, não para se consagrar. Aí fica, ore por mim, ore por mim. Ora você também mesmo. Busca você também. Então a gente só tem que se decidir para aquilo que a gente vê que se vale a pena. Pessoas que estão passando por uma doença, um processo. Mas tem gente que está com a lutinha, interceda por mim. Vai interceder também, minha irmã. Pai do Senhor, André, aqui de São José dos Campos, motorista de aplicativo. Nossa, o debate hoje está top, hein? Eu acho que Jesus é misericordioso, ainda que seja com o pastor, com qualquer pessoa. Mesmo que ele errou, claro, que Deus corrija a todo aquele que ama. Então é sinal que ele está sendo amado ainda, está sendo corrigido. Então a gente deixa Jesus operar, né? E quem sabe Deus não tem misericórdia dele, e não só dele, daquele que se arrepende, que Deus sempre tem algo a fazer. E o juiz é ele, como foi dito aí, é a minha concepção, né? Mas tem que orar. Que Deus perdoa não só 7 vezes 7, 70 vezes 7, é o nosso Jesus. Um abraço a todos. Vamos ouvir também, Cláudio, o áudio do Domingos Gomes. Vamos lá. A paz do Senhor a todos, louvado seja Deus pelo programa. Queria saber se, quando eu estou orando, né, ou intercedendo, e a oração não está tendo efeito, eu devo ou não devo continuar orando? Amém? Que Deus abençoe a todos. Bom, gente, vamos lá. Os ouvintes contribuíram demais aqui. Eu já volto aqui nos nossos ouvintes que mandaram o áudio, porque vão ajudar aqui no debate. Wesley Martins, pastor, conforme 1 João 5,16 e Hebreus 6, 4 ao 8, traz o entendimento de que não devemos orar pelos apóstatas, por aqueles que a palavra diz que são cães voltando ao vômito. O que vocês dizem desses versículos? Então é uma pergunta que ele faz aqui. Ele cita então 1 João 5,16 e Hebreus 6, do 4 ao 8, para os nossos debatedores comentarem. Luiz Fernando São José dos Campos: Deus é bom e dá e tira o fôlego de vida. Portanto, enquanto há vida, há esperança. Como eu não sei os planos de Deus na vida das pessoas, minha parte é cumprir o ID e orar por elas. Enfim, obedecer à palavra. Bom, vamos lá. Colocando os nossos convidados então na tela. A Bispa continua conosco no debate nesse bloco. Nós temos aqui algumas considerações que eu achei interessantes. A Margarete fez a seguinte consideração: se eu quero que orem por mim, eu não posso deixar de orar pelos outros. Com certeza. Porque o que eu quero para os outros, o que eu quero para mim, eu preciso também fazer para os outros. Então eu só peço oração. Então eu crente 6 horas por mim, mas não ora por ninguém. Eu posso citar uma resposta bíblica a essas questões que... Como a gente vai julgar por quem eu devo ou não devo orar ou interceder? É difícil. É uma questão muito difícil. A Bíblia dá a resposta, né? A primeira resposta, quando a gente espera para Deus falar conosco, muitas vezes a gente espera que Deus fale lá do céu. A primeira coisa que temos que ouvir é Deus já falando na palavra. Então, se Deus já está falando aqui na palavra, para interceder, orar por todos os homens, que resposta que eu quero mais, pastor? Outro detalhe. 1 Samuel capítulo 12, versículos 23 em diante. Olha aqui o que Samuel, um grande profeta de Deus, fala: quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei o Senhor e servi-o fielmente de todo o coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal,
perecereis, tanto vós como o vosso rei. Então o que estava acontecendo ali? O pessoal estava no caminho errado, estava tudo errado, desobedecendo, Samuel, tanto o povo também. E ele falou, eu não vou deixar de orar. Eu vou, se eu fizer isso, só que ele está falando, eu estou pecando. Mas eu vou continuar. Agora, se vocês continuarem nesse mau caminho, vocês vão perecer. Então tem que orar. Então deixa eu voltar à pergunta que eu fiz antes do intervalo, perguntando então para a Bispa Letícia. Bispa, se eu não orar por alguém, se eu não interceder por alguém, eu estou em pecado? O pastor Isaac e o pastor Jonatas entenderam que sim. A senhora entende também a mesma coisa? Não, tudo depende. Depende do quê, Bispa? Como assim depende? Tudo depende do posicionamento daquela pessoa. Porque como o pastor Jonatas acabou de dizer aqui, se o povo continua em pecado, se o povo continua em desobediência, eu estou lançando pérolas aos porcos. Eu estou me colocando na brecha, não estou dizendo de oração, estou dizendo de intercessão. Mas eu estou lutando a causa daquele povo que eles não querem lutar, que eles não querem buscar. Então, mas a pessoa não quer aquilo. Isso, Bispo, mas se a gente pegar Moisés, por exemplo, o povo já não queria mais. O povo ainda reclama dizendo o seguinte, pô, você foi nos tirar lá do Egito. O povo não entrou na terra prometida. Coloca aquilo dentro. Ok, mas Moisés intercedeu. Nem Moisés e nem o povo. Mas Moisés intercedeu, sim ou não? A questão de Moisés interceder é Deus ouvir, né? Ok, mas ele intercedeu. Mas Deus ouviu. E ouviu várias vezes. Sim, que Deus ia destruir o povo. Mas aí Deus teve misericórdia. Quando você vê a questão de Moisés clamar e Deus ouvir, Moisés se põe entre Deus e os homens, entre o povo de Israel. O 1 Samuel 12, 23, que o pastor leu, é maravilhoso porque a nação está num projeto embrionário na questão da monarquia. Quando nós vemos Jeremias no término da monarquia, nós vemos o porquê Deus falou para deixar de interceder pelo povo, porque a prerrogativa do versículo 26 revela essa verdade. Se você perseverar em fazer o mal, vocês vão colher o fruto e vão perecer, assim como o vosso rei. Então, quando você vê essa questão, de fato, Samuel intercedeu e ele via como parar de interceder pelo povo, como uma atitude de desobediência, nós precisamos ter um critério que, se uma pessoa não pediu para você interceder, você não está em pecado. Se uma pessoa pediu para você interceder, você pode fazer tal como Moisés, em Êxodo 17, ele teve suporte na intercessão de Arão e de Ur, onde ele sobe, e tem até uma tradução maravilhosa, eu acredito, e da NVI, e fala, e Moisés, ou da Nova Bíblia Vida, e fala, e Moisés estava com as mãos estendidas diante de Deus, intercedendo pelo povo. E isso é a verdadeira intercessão, diante de Deus pelo povo. As mãos dele cansa. Porque guerrear em intercessão é muito cansativo, porque você de fato está em guerra. Então, porque Arão e Ur vem e levanta a mão de Moisés para ter a vitória completa. As duas observações dos ouvintes, né? A Denise Vieira e o Domingos. A Denise Vieira falou assim, tem gente que abusa. Então tem gente que nem ele ora por ele, mas ele fica pedindo pros outros pra orarem por ele. Então ele não se põe na brecha, o que é que vocês colocam na brecha agora? Tipo assim, eu não vou pra guerra não, vai você na guerra por mim. E o Domingos, ele perguntou o seguinte, eu devo ou não orar quando não tem efeito? Eu queria começar com a Bispa, porque quem tá na internet acaba sendo prejudicado, né? Mas eu queria começar com a Bispa, será uma honra ter um dia a senhora com a gente aqui no estúdio. Mas e aí, a gente ora, não vê efeito, continua orando, continua intercedendo? Então, vamos lá. Rapidamente, só voltar a um ponto anterior, quando vocês falaram que Moisés intercedeu. É interessante que a intercessão, ela não depende do intercessor, ela depende da vontade de Deus. Moisés intercedeu para que o povo entrasse na terra prometida. Legal, Deus falou, tudo bem, Moisés, ouvi o que você falou, vou fazer. Só que quando Moisés pecou, e nós vamos lá em Deuteronômio, no capítulo 3, versículo 23 em diante, Moisés também intercedeu a Deus para ele poder ver a terra prometida, para ele poder entrar. E o que Deus diz no versículo 26 em Deuteronômio 3, 26? Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu, antes me disse, basta, não me fales mais nisto. Ou seja, o intercessor, ele é um mero vaso, ele é um mero canal. O intercessor, ele não vai mudar a opinião de Deus porque Deus é soberano. Não somos nós que mudamos em nada em Deus, mas é Deus que muda em nós. Pega até o
pastor Jonathan nisso, que eu já estava acompanhando, e eu gostei do que ele falou, que é quando Deus fala com a gente. É quando a intercessão é para nós aprendermos a ouvir mais do que Deus disse. Porque, na realidade, se fosse assim, Moisés tinha convencido Deus e tinha entrado na Terra Prometida também. Porque Deuteronômio 3, 23 em diante mostra Moisés pedindo isso. E o que Deus diz? Basta, não me fale mais nisso. Então, o intercessor, ele não vai até onde ele quer. Ele vai até onde Deus quer. Nós não intercedemos porque queremos. Nós somos miseráveis pecadores. Intercedemos porque a graça de Deus nos alcançou e Deus fala, hoje você vai orar por essa causa, vai buscar por isso e eu vou responder. Ou então, até mesmo, vamos, vou orar por isso, vou orar por aquilo, Deus fala, eu não vou responder. É a mesma coisa que nós dissemos que uma pessoa que tem um dom de milagre, ela opera milagres 24 horas, 7 dias por semana e não opera. O dom de milagre é uma manifestação. O intercessor ser ouvido, o intercessor buscar é a graça do Senhor que quer atingir aquela pessoa e que nos usa como canal. Esse é o ponto. Maravilha. E como você falou... Pois não, bispo. Pois não, pode falar. Não, e como você falou da pergunta dos nossos ouvintes, qual o X da questão aí no meio de tudo isso? Se a pessoa, ela não está querendo ir para a guerra, ela não quer buscar nem por ela, por que eu tenho que orar? E por que eu estou em pecado se a própria pessoa não quer lutar a guerra dela? O próprio Jesus fala, eu amo quem me ama e quem me busca me achará. Ele não está falando que ele vai se ocultar, da mesma forma que eu estou dizendo, não vou deixar de orar. Mas se você não quer lutar, por que eu tenho que lutar por quem não quer? Por que eu tenho que entrar numa guerra que não é minha, mas estou aqui disposta a lutar quando a pessoa também quer? Se o próprio Deus diz, aquele que me busca me encontrará, ou seja, não são todos que vão encontrar, aqueles que querem encontrar o Senhor o encontrarão. E por que na hora da oração eu tenho que sair lançando pérolas aos porcos, orando por quem quer, por quem não quer? Por quem deseja, por quem não deseja? Então vamos lá, eu quero questionar os debatedores aqui no estúdio. Vocês concordam com isso? Se a pessoa não quer, você não entra em guerra por ela? Se a pessoa não quer, se ela não quer, é a decisão dela, e você vai ficar orando pra uma pessoa que não quer? Ok, então diferente. E o pai e uma mãe que ora pelo filho? O filho não quer, o cara tá nas drogas, ele fala, eu não quero. São muitas facetas. E aí, a questão é a interpretação. A questão é a interpretação da circunstância. Por que isso também não alivia o coração de pastores? Porque o pastor agora ele acabou de ter um... Então eu não vou orar por todo mundo. Se a pessoa não quer, eu não vou orar. A questão é que muitas vezes Deus testa o nosso amor, né? Eu penso assim, eu lembro de Jonas. O Jonas, ele queria que Nínive descesse o buraco, lá, falando, olha, eu já falei, agora só vou sentar aqui e esperar o fogo descer. Aí, de repente, aquele povo se arrepende, né? Chega a notícia para o rei de Nínive, veste pano de saco, desce em jejum, em oração e clama a Deus, aquele decreto foi revogado. Olha só o poder da intercessão daquele povo que eles mas aí o povo foram queria, despertados. Né? Não, isso que eu tô falando. Por isso que eu falei, cada questão, cada situação é uma situação específica. Mas no geral, que eu falo, o primeiro ponto, eu vou interceder. É esse que eu tenho que enfatizar. A pessoa querendo ou não? Querendo ou não. Não porque eu tenho esse conhecimento, mas porque é o meu dever. Eu penso assim, que quando a palavra fala orar por todos os homens, aí vai chegar um ponto, como o Samuel tá falando, vai chegar uma hora que essa pessoa, você começa a verificar, pô, tô intercedendo por essa pessoa há 5 anos, e esse camarada não quer saber de nada. E aí vai chegar uma hora que o próprio Deus vai falar pra você, meu filho, para de interceder. Então, mas aí se Deus falar. Se Deus falar, e se Deus não falar, se Deus não falar, eu continuo. Então continua. Porque eu amo. Quem ama, irmão? Olha, então, Jesus, esse é um ponto. Olha, Jesus amava tanto Israel. A necessidade nos leva a orar por nós mesmos, mas o amor nos leva a interceder exatamente. Olha o que Jesus fez na cruz, meu. Então, mas e aí, se a pessoa não quer mais, pastor? Ô, pastor, olha só, Jesus lá na cruz, naquela situação que Jesus estava, olha o exemplo do Senhor. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E aí, pastor Meu Deus, Isaac? ele podia falar, desce fogo do céu, pai. Olha, esses... Não, pelo contrário, o amor, o modelo de Cristo ali, meu Deus, é para nós, assim, é uma inspiração, né? Porque eu não consigo me enxergar ainda nesse ponto. Então, mas eu queria ouvir o pastor Isaac também. E aí, pastor, a pessoa não quer mais, não ora? A questão, quando você vê um pai ou uma mãe e ora pelo filho querido, eu vejo a questão, se o seu filho não quer ouvir falar de Deus, fale de Deus, fale do seu filho para Deus. Então, quando nós vemos a questão de intercessão de um pai, de uma mãe, em um ato de rebeldia, enquanto houver uma ação do pai, de uma mãe e a autoridade espiritual sobre o filho, orando, tomando a postura,
Porque mesmo sendo filho, o Absalão, ele tomou a postura de se levantar contra o seu pai. E mesmo o pai pedindo, intercedendo junto aos seus soldados, estou falando do rei Davi, pediu para não tocarem no menino. Ele colheu o fruto das suas próprias atitudes. Então, quando não tiver a colheita, você pode pedir pelo livramento, pela postura. Porque assim, quando nós vemos batalha, no contexto batalha da intercessão, quando Davi estava em 1 Samuel 5, na batalha assim recém-ungido, o rei, Deus disse, não vai para a guerra, não vai agora, espera. Então existem momentos que nós podemos interceder para ter vitória total. E na questão do âmbito familiar, um pai e uma mãe são autoridades sobre os filhos, devem interceder para resgatá-lo, para ver a ação de Deus. Porque quem vai trazer resposta da intercessão, como disse a bispa, é o nosso Deus. Maravilha, são 11h25, deixa eu ler aqui mais algumas opiniões. Nós temos inclusive áudios, temos 4 áudios, Simone, é isso mesmo? 3. 1, 2, 3 áudios. 3, porque um deles aqui é o do Eunatan e ele apagou o áudio. Talvez já tenhamos tratado do assunto e ele optou por apagar. Tá tudo certo. Vamos então para os 3 áudios, Simone. Vamos lá então. A Dulcineia Dias de Caçapava, a Luísa Salviano do Bosque dos Eucaliptos em São José dos Campos, e também tem aqui o áudio do Fábio Pavanelli. Vamos ouvi-los. Bom dia, pastores. Bom dia, Simone. Devemos sim orar por todos, pelo nosso Brasil, por todas as pessoas, pela nossa família, por todos. É assim, né, que Deus nos abençoa. Interceder por todos nós. Essa é a minha opinião. Dulcineia Dias Caçapava. Um abraço. Pastor, na minha opinião, eu não acho que é pecado não, deixar de orar não. Sabe por que a gente está orando pela pessoa? A gente ora pela pessoa, dobra o joelho e a pessoa não quer mudança, continua na mesma coisa. Eu acho que nessa parte aí nós estamos jogando nossas pérolas aos porcos, né? Então, é aquela faça a sua parte, agora já fiz a minha. Vamos continuar, deu ruim também aqui no áudio do Fábio. Tá carregando ainda aqui no nosso WhatsApp, Cláudio. Maravilha, deixa carregar aí, mas a irmã Luísa aqui cansou. Você percebe na fala dela? Eu cansei. Eu oro, o camarada não deixa de pecar, continua na vida do pecado. Cansei, não vou orar mais. Vai lá, irmão Fábio. Agora foi, vamos lá. A paz do Senhor, aqui é o irmão Fábio, evangelista de São Bernardo do Campo. Sim, a pessoa, se de alguma forma pode fazer o bem e não faz, como diz o livro de Tiago, está pecando, ou de qualquer forma está em pecado. E isso pode prejudicá-la, principalmente se continuar a prosseguir vivendo dessa maneira, podendo fazer o bem, orar por alguém e assim não o fazendo. Maravilha, depois tem um aí do Fábio Gomes que eu achei bem interessante o áudio dele, viu? O áudio dele é muito bom e vai nos ajudar aqui. A gente consegue já colocar ele, Simone? Porque se conseguiu do Fábio, Fábio ele fecha o bloco com chave de ouro. Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Fábio, sou aqui de Salesópolis. Eu gostaria que os pastores comentassem um vídeo que viralizou na internet, onde membros de uma facção criminal entraram num culto de uma igreja pedindo oração para o pastor, porque eles iam enfrentar o grupo rival. Eu gostaria de saber qual seria a posição dos pastores, se orariam ou não, e aqueles que orariam, qual seria a oração que fariam? Fala aí, não sei se vocês viram esse vídeo, eu vi o vídeo, no Rio de Janeiro, um pastor, uma igreja pequena, os camaradas entraram com uma arma na mão. Entraram com a arma na mão, foram lá na frente e pediram oração. Pastor, ore por mim. A gente tem que enfrentar uma turma rival aí, uma facção rival. Então, ore por mim. E aí mostra o pastor com a mão levantada e orando. E aí, pastor, o senhor oraria? Eu oraria. O senhor oraria, pastor Isaac? Antes da sequência. Eu confrontaria pela palavra. Sim, depois, claro. Você tem que... Né? Mas o camarada tá com a arma na mão, pastor. Não, mas a questão é, se eles veem o pastor, ele tem o pastor como uma autoridade. Sim. Certo. Eles vêm, ore por nós, porque nós vamos simular. Vamos simular aqui. Eita. Tá, eu sou o bandido aqui na história. Vai lá, eu chego aqui pro senhor e falo, pastor, o senhor ora por mim,
Nós vamos enfrentar agora uma quadrilha rival aí, uma facção rival. A gente tá preocupado, então ore por mim pra Deus nos guardar. Meu filho, você sabe... Pastor, eu falei pro senhor orar. Não é pra você. Pastor, eu falei pro senhor orar. E a arma na cabeça. Pastor, eu falei pro senhor orar, ó, é a arma aqui, ó. E aí? A questão é, se você tem Deus na sua vida e se você, de fato, a questão de oração, você pode orar. Senhor, seja feita a tua vontade, porque tudo que o homem semear, e ele também se fará. Você pode orar... Ô, pastor, eu não gostei dessa oração. Pá! Aí o pastor vai falar com Cristo. Você vai sonegar a verdade. O pastor vai falar com Cristo mais cedo. Eu acredito que aí nesse caso a gente teria que usar um pouco de sabedoria e pedir, Senhor, tem misericórdia dessas vidas, dá a eles a direção para que eles venham entender, esclarecer-se sobre a necessidade de mudança, Senhor. Que o Senhor venha mudar o coração deles. Mas isso antes ou depois da oração de confronto? Porque se você entrar no confronto, né? Aí você tá meio colocando ali o... Olha, deixa eu ouvir a Bispa. Bispa, 2 minutinhos para suas considerações finais. Já agradeço pela sua participação, abrilhantou o debate e já fica o convite para só estar conosco aqui ao vivo nos estúdios. 2 minutos para sua consideração final. É uma honra, foi uma honra estar aqui com vocês, né? Aprender ainda mais. Para finalizar, como nós temos aqui, é errado deixar de interceder por alguém? Interceder, deixar de interceder? Não, não é errado. Você deixar de orar é errado, porque a Bíblia manda orar por todos, ela não manda interceder por todos, que tem diferença nas palavras, tem diferença nas suas colocações. Mas se eu sou um intercessor, se eu sou chamado para isso, então eu sei que antes de eu entrar numa guerra, eu preciso ter o aval do meu general, eu preciso ter a autorização do meu Deus e a cobertura espiritual dele para aquela guerra. Então, se você é um intercessor, se você sente esse desejo de interceder por alguém, busque, pergunte ao Senhor. Antes de finalizar aqui, só trazendo um caso. Antes de eu assumir o ministério pastoral, meu marido ele não queria assumir o ministério pastoral e Deus começou a trabalhar no coração dele, porque como eu seria levantada pastora e ele não, né? No nosso ministério precisa ser o casal. E eu comecei a orar e de repente eu comecei a ver meu marido meio depressivo, deitado na cama ali, deitado no sofá, sem ânimo. E eu me coloquei na brecha naquele dia e falei, vou interceder por ele. Comecei o jejum e comecei já orando. E quando eu estava na metade do dia orando a Deus, Deus disse para mim, não interceda, porque sou eu tratando com ele. Não é demônio, não é emocional, sou eu. E aí dá aquele momento de Senhor, então eu entrego meu jejum, entrego aqui as orações e faço o que o Senhor quiser. O intercessor, ele entende que ele não é a resposta, ele é só um caminho. A resposta virá do nosso Salvador, do nosso Cristo, e não seremos nós que mudaremos a vontade dele, mas sim, ele fará o que lhe apraz. E eu agradeço aqui a oportunidade ao Carlos Apolinário, a Simone, ao pastor Jonathan, Isaac, que Deus abençoe todos vocês. Bispa, gratidão. Suas mídias sociais, se o pessoal quiser te encontrar, conhecer um pouco mais do seu trabalho, como faz? Ótimo, é @Letícia Ferreira Oficial, com 2 L no final. Você vai ali, tanto o meu YouTube, quanto o meu Instagram, quanto o meu Facebook, quanto o TikTok, Twitter, tudo isso é o mesmo, @Letícia Ferreira Oficial, com 2 L no final. E eu quero aproveitar aqui e mandar um forte beijo pro meu pai, missionário Elias Ferreira, pro meu esposo, pastor Denis, que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes também. Amém, maravilha, um grande abraço então ao missionário Elias, ao pastor Denis, e aí foi tratado e hoje tá aí, ó, pastor. Glória a Deus, Deus é assim, Deus age. Vamos a um rápido intervalo, nós voltamos pro nosso último bloco, já a gente vai dar mais uma prévia aqui da nossa pesquisa, da nossa enquete, então participe conosco no YouTube. Vamos ao intervalo e voltamos já. Muito mais vida, muito mais bíblica. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. Estamos de volta com o Debates da Vida. E aquela frase, né, Cláudio? Orai sem cessar.
E aí? E aí, Simone? Agora eu vou entregar a Simone. Tá a vendo? Simone, fora do ar aqui, ela tava falando assim, não, mas se hora a pessoa não tá nem aí, eu falei, você cansa também, né, Simone? Se a Você pessoa não der o primeiro passo, você Tá bom. orar, por Então, exemplo, vamos lá. ora pra eu arranjar um emprego, mas a pessoa não sai atrás. E aí? Vamos ouvir a Mari. Vamos ouvir a Mari de São José dos Campos. Ela diz o seguinte: não concordo com a Marina. Então já vou acrescentar: não concordo com a Marina e não concordo com a Simone. Eu sou uma prova viva de que a intercessão persistente tem resultado. E Deus pode sim vir e fazer a obra. Se não fosse o amor dessa pessoa pela minha alma, então veja, ela está dando testemunho, ela é a resposta de oração. É o amor, né? 3 anos, ó, se não fosse, talvez eu não estaria na presença de Deus hoje. Por isso sigo sempre esse exemplo. Foram 3 anos de oração sem cessar. Glória a Deus por isso. Simone Rodrigues, nossa teóloga, e aí? A fé dessa pessoa estava bem. Mas vejam, a Mari, ela é a pessoa que estava fora. Tá vendo aí? Ela é a pessoa que não estava nem aí para hora do Brasil. Testemunho lindo. Ela não queria saber de nada. E a pessoa orou por 3 anos. E hoje ela está na presença de Deus. Tá vendo, seus incrédulos? Cláudio, posso fazer uma pergunta? Seus incrédulos. Posso fazer uma pergunta? Existe alguma mãe que desiste do filho? E aí? Boa pergunta. De repente foi a mãe Existe alguma dela, mãe? né? Vai lá no presídio e vê lá a fila das mães. Exato. Porque ela ama o filho. A gente olha e fala, essa mãe fica indo lá. Então, mas então ela vamos ama lá, o filho. pastor. Não adianta Se a gente quem querer não questionar ora, o amor. O amor então, é algo quem assim. na hora não intercede está em pecado, a Simone é pecadora, a Marina é pecadora, tá todo mundo pecando, seus incrédulos. Mas vamos lá, o Eduardo de São José dos Campos, olha aqui, a consideração interessante. Eu acho que sim, é errado orar sem consultar a Deus. Porque convenhamos, orar pelo Lula, já declarado ao diabo, devemos orar pelo Brasil e debaixo da palavra de Deus. Não é para que o Bolsonaro ganhe, mas sim porque somos adoradores de Cristo Jesus. Oremos por nossa nação e que Deus, o poderoso, sempre prevaleça. Então tem que orar pelo Lula? Claro que tem que orar. Mas O problema é que a pessoa pensa que orar é falar, Senhor, ajuda o Lula. Não é isso não, gente. Interceder é falar, Senhor, o senhor tá vendo o que o Lula tá fazendo? Prepare e leva, pode se não? existe mesmo, Extremo, né? Eu tô falando aqui de um exemplo, eu tô falando de Lula, mas tem gente pior que Lula, né? Tem várias pessoas aí no país, outros camuflados na política, né, nos poderes, que às vezes são piores do que ele, a gente não sabe. Ou piores do que muitos ladrões, bandidos estão na cadeia. E Deus é que conhece. Por isso que a Bíblia fala, orem por todas as autoridades. Deus não faz discriminação. Quando Deus falou para orar, para a igreja, lá em Romanos, orar, quem era que estava no poder? Era Nero, irmãos. O Nero colocava fogo nos cristãos, colocava lá para morrer com os leões, e o apóstolo Paulo falou para honrar as autoridades. Que coisa esquisita. É porque ele sabe que tudo vem de Deus. E quem vai fazer esse processo de transformação é Deus. Por que que Davi poupou a vida de Saul várias vezes? Então, porque ele sabia, Deus que vai pôr a mão, não sou eu. É isso que a gente tem que entender. Deixa eu ler mais uma aqui do seu xará. É o Jonatas de Goitacazes, no Rio de Janeiro. Campos dos Goitacazes. Já vi a igreja interceder para um homem que foi preso por assassinato. O homem foi solto e voltou para o crime. A oração tem muito poder, mas o bandido ainda é dizimista. O miserável ainda tem fé. Olha aí. E aí, senhores? A pergunta, Deus ouviu essa oração? O camarada é um criminoso, ele matou, ele assassinou alguém, ele tá preso. Você tem que... Ele não tem que cumprir a pena? Se você orar por ele, é por transformação, não para que ele seja livre. Nada Mas o irmão tá dizendo que ele foi solto aí. Foi solto e ainda é dizimista, o desgraçado ainda. Ele falou miserável. O miserável é desgraçado. Aí são falhas da lei, né? Falha da nossa lei processual penal. Mas foi oração? Né? Mas foi oração. Não, mas tem que ver se foi a oração. Ele tá dizendo que a oração tem poder. Não, sim, mas tem que ver se foi a oração que soltou ele. Às vezes não foi a oração que soltou ele. Bom, a oração, ela tem vários fatores que tem que ser analisado. Ronaldo Rocha, em Jeremias 7,16, Deus manda Jeremias parar de orar pelo povo devido à rebeldia do povo. Deus já havia determinado o futuro de Israel, por isso as intercessões do profeta já não causavam mais efeito. Sim. Pedro Santos não é errado, mas a recomendação é continuar orando. Deus havia determinado a destruição dos hebreus no deserto pela rebeldia. Mas Moisés orou a Deus, orou e Deus não destruiu, assim como também foi com Nínive. Errado, pecado, são os pastores que deixam de orar por aqueles que não fazem parte de campanhas. Bom, aí ele já entrou num assunto eclesiástico. Mas vamos lá, gente, estamos chegando ao final do nosso debate. Eu vou dar então 2 minutos para cada um dos nossos convidados, para eles fazerem as suas considerações finais sobre o tema de hoje. Se tiver dica cultural, temos dica cultural hoje?
Então temos dica cultural, dica cultural, considerações finais e também os seus dados de contato. Debate da vida. Dica cultural. Começa então à minha esquerda pelo pastor Isaac. Pastor Isaac, as suas considerações finais, a sua dica cultural e também os seus dados de contato. A oração é válida. A intercessão é válida. Você clamar por uma pessoa diante de Deus para um livramento, para um benefício, é válido. A questão não é a falta de intercessores, mas é pelo interceder se de fato é legítimo. Interceder pela nação brasileira, interceder pelo povo brasileiro, pela saúde da nação, e vai acontecer agora no dia 30, a igreja se posicionar. Então, você não pode deixar de interceder. Você só para de interceder se Deus lhe der a ordem, porque intercessão é uma oração de guerra. Para você entender mais isso, a minha dica cultural, você vai ter o livro O que Eles Disseram sobre Oração. É um custo baixíssimo, bem acessível para você poder obter. E também a apostila do reverendo Olindai, da Espada do Espírito, sobre oração eficaz, e também um kit de 5 livros e 6 livros, eu acho maravilhosíssimo, e é do E.M. Bonds, né, sobre oração. Aí você vai saber diversificar o que é oração e a intercessão, e com certeza vai estar aí crescendo em graça e em conhecimento. Minhas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, Isaac Bares. É um nome singular, então você não vai ter problema nenhum. Isaac com 2A, _ Bares, e você vai achar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também YouTube. Pastor, gratidão pela tua participação, gratidão pela presença, brilhantou o nosso debate. Pastor Jonatas, 2 minutos para sua consideração final. Perfeito, pastor. Conforme nós aqui chegamos a um denominador comum, eu acredito sim que é errado a gente deixar de orar sem orientação de Deus. Se você tem a orientação de Deus, é óbvio que você tem que obedecer, né, e não orar por algo que Deus já falou para não orar mais, não interceder mais. Mas se você não tem essa orientação, você deve se interceder conforme determinado na palavra de Deus, 1 Timóteo 2:1, que é para você fazer deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então vamos orar, interceder pela nação, pelas autoridades, conforme está sendo dito aqui, pelos reis, né, por todos que estão em eminência. Então às vezes aquele governador que você não gosta, aquele presidente que você não gosta, aí você fala, não vou interceder porque eu não gosto, né? Então tem pessoas que têm esse sentimento. Às vezes ela não gosta de uma pessoa, ela fala, não vou orar por aquela pessoa porque eu não gosto dela. E não é isso que Deus está ensinando. Deus está ensinando para orar por todos. Mesmo que eu não goste de alguém por um sentimento humano, uma impressão humana, eu tenho que orar por aquela pessoa, que Deus tenha misericórdia dela, que Deus mude ela, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Então ore por todos, esteja sempre tendo essa visão de que eu tenho que interceder pelo meu irmão, pela nação, por todas as situações ao meu redor. Então eu quero deixar aqui o livro O Poder da Igreja que Ora, de Stormy O'Martian. Então eu tenho certeza que você vai entender aí a visão do poder da Igreja que Ora. Nós estamos aí na iminência de um fato muito importante, que são as eleições. Então ore pelo Brasil, ore pelas autoridades, que Deus venha fazer a vontade dele. Eu sei que a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Minhas redes sociais, @Jonatas Rodrigues, lá, _7, no Instagram. Então estou ali na Rua do Carmo, 71, ao lado do Poupa Tempo, no centro de São Paulo, na Igreja Maravilha de Jesus, na sede. Domingo estaremos em ceia do Senhor, a partir das 16 horas. Você é nosso convidado. Deus abençoe a sua vida. Maravilha, pastor, obrigado mais uma vez pela sua participação. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário.
Bom, queridos, esse tema é um tema muito gostoso e muito bom de falar, mesmo porque eu entendo que a base da vida do crente deve ser a oração. A oração é esse momento de comunhão com Deus, existem aí vários tipos de oração que nós podemos fazer. A oração de comunhão, a oração de gratidão, a oração de contrição, a oração de petição. Mas a intercessão, quando falamos de intercessão, nós estamos falando literalmente em entrar em guerra, em nos colocarmos na brecha. Então, esta oração de intercessão, tanto que o ministério dentro da Bíblica Vida é chamado de ministério de oração e intercessão, porque a oração é uma função de todo crente, todos nós temos que orar uns pelos outros, mas a intercessão, ela efetivamente, ela é uma guerra, é nós nos colocarmos na brecha por alguém ou por uma causa. Então eu diria que este ministério, ou a intercessão, ela é fundamental na vida do crente, porque se nós não guerrearmos, se nós não lutarmos, não faz sentido nenhum. A própria palavra de Deus, ela vai nos dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. A luta da carne, nós ganhamos ela, ou nós podemos batalhar com o nosso braço, com as armas carnais. Agora, a guerra espiritual só se vence em nível espiritual. A guerra espiritual só se vence em oração. Então nós precisamos ter vida de oração e ter vida de intercessão. Fazendo aqui alguns pontos que nós passamos aqui durante o debate, não orar por alguém ou não interceder por alguém é pecado? Bom, se eu levar em consideração que pecado, a palavra pecado vem de hamartia, que é errar o alvo. Se eu levar em consideração que pecado é errar o alvo, se há um alvo no meu coração colocado por Deus de orar por alguém, de interceder por alguém, e eu não estou orando ou intercedendo por ela, logo eu estou errando o alvo, eu estou em pecado. Pastor, mas então se eu estou em pecado, aí vem a próxima etapa, né? Se eu estou em pecado, significa que eu vou para o inferno? Porque eu estou em pecado. Bom, peraí, você tem arrependimento no teu coração? Então eu vou dizer Cláudio. Gente, a minha memória, ela é muito seletiva. Então, naturalmente, eu seleciono aquilo que é mais importante naquele momento. Então, já aconteceu várias vezes, eu estou conversando com alguém, como é que é teu nome? A pessoa me responde o nome, só que a minha cabeça, ela parece ter um monte de pop-upzinho abrindo, e eu já estou pensando na outra resposta, no outro assunto. Eu perguntei o nome, ela me falou o nome e eu não guardo o nome. Aí eu criei uma técnica. Quando eu vou perguntar a pessoa o nome, eu falo, meu irmão, como é teu nome? Aí a pessoa fala o nome. Eu juro pra você, eu não ouvi o nome dessa vez. Eu falei, meu irmão, eu preciso falar o teu nome 3 vezes pra eu guardar. Repete pra mim. Aí a pessoa repetiu. Quando ela repete, aí eu falo o nome 3 vezes. Isaac. Aí é que eu guardei o nome. Aí que eu consigo guardar. Por quê? Porque é a minha natureza, eu sou assim. Então, se eu não tomar cuidado, eu esqueço mesmo de orar. Então, eu nas minhas orações, quando eu me coloco diante de Deus, falo, Senhor, me perdoe, mas eu posso ter falhado e esquecido alguém. Então, todos aqueles, Pai, que me pediram oração, pediram que eu interceda, o Senhor é um Deus soberano, poderoso, onisciente, e o Senhor certamente não se esqueceu. Então, Pai, eu intercedo até por aqueles que eu não me lembro. Acabou, resolvido o problema. Deus é sábio, Ele já sabe, então Ele vai agir com poder e glória sobre a vida daquela pessoa. Agora, um ponto para mim que foi muito importante, citado durante o debate, e que pode nos levar ao erro, é a gente entender assim, não, peraí, se a pessoa não quer, então eu não oro mais. Se a pessoa não se move, então eu não oro mais. E eu quero contar um testemunho de uma filha que estava envolvida na prostituição. Ela era prostituta. E a sua mãe e o seu pai, mulher e homem de Deus. Sabe quem buscava ela e quem levava ela no ponto de prostituição? O pai. Então a filha fala, pai, essa é a minha vida, eu quero viver assim, não adianta o senhor orar por mim, eu não quero. E o pai, todo dia, no final da tarde, ele pegava a filha e levava ela no local de prostituição. E lá ele orava por ela, filha, que Deus te abençoe. Peraí, ele tá pedindo para abençoar o trabalho dela? Não, tá pedindo para Deus guardar, que Deus te abençoe e Deus te guarde. Essa moça passava a noite na prostituição, chegava de madrugada em casa, quase no amanhecer do dia. Sabe quem estava lá, orando por ela, de pé? A mãe. Então o pai levava e a mãe ficava aguardando. Quando a filha chegava, ela orava pela filha, servia o café pela filha e falava, minha filha, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ao ponto de a filha olhar para ela e falar para ela, falou, mãe, a senhora não entendeu que essa é a minha vida, que é o que eu quero para a minha vida? Então não adianta orar por mim. Essa mãe para de orar ou não para de orar? Esta mãe perseverou em oração, até que passado o tempo, essa menina assim que teve um encontro com Deus, ela se converteu e hoje é mãe de família e é pastora. Portanto, não se canse de orar, não pare de orar, não pare de interceder. Mas a pessoa não quer mais.
Continue orando, continue na brecha por ela. A obra cabe a Deus. Nós não sabemos quando vai haver o arrependimento. Vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tá aí a Mari contando aqui que ela é fruto da oração de uma pessoa que orou por 3 anos por ela. E se a pessoa tivesse desistido dela? Então, não desista. Ore sem cessar. Há uma causa impossível. Continue orando. Pastor, mas isso significa que a situação vai mudar? Isso não está nas tuas mãos. A nossa obrigação é orar e interceder. A vontade perfeita e soberana, ela vem de Deus. É Deus quem age da forma que quer, no tempo que Ele quer e através de quem Ele quer. Mas a nossa obrigação é orar. Então, é errado deixar de interceder por alguém? Eu creio que sim. É errado. Nós precisamos nos posicionar em oração. O único caso, a única cláusula de exceção é o caso mencionado pelo pastor Isaac. Se Deus orientar a parar de orar, aí acabou. Vamos usar o mesmo exemplo aqui de Moisés, nós falamos tanto de Moisés. Moisés, quando estava diante do Mar Vermelho, estava ele com o povo estava diante do mar, do lado 2 montanhas, os exércitos de Faraó vindo atrás. Ele olha e o povo começa: "Ei, Moisés, foi nos tirar do Egito para morrer aqui no deserto?" E aí Moisés faz o quê? Como sempre fazia, ele se retira para falar com Deus. E aí o que Deus responde para ele? "Ô Moisés, por que você está orando? Por que você está intercedendo? Você não tem um cajado na tua mão? Vá até o mar e manda que ele abra." Ele foi lá, efatá, o mar se abriu e ele passou em frente. Ou seja, nesse caso, Deus falou para ele: não adianta orar. Agora não é hora de orar, agora é hora de agir. Então a nossa vida precisa estar nas mãos de Deus e a gente estar sempre atentos para a vontade de Deus e aquilo que Deus quer que a gente faça. Via de regra, ore, interceda, se coloque na brecha. Agora, um ponto que a bispa colocou também, eu achei muito legal, é: vai entrar em guerra? Fale com o general primeiro. Converse com ele, para que você não entre em uma guerra que você não deveria ter entrado. Amém? Bom, vamos à nossa Word Cloud. A nossa enquete terminou 55 dizendo que sim e 45 dizendo que não. Com a margem de erro da Datafolha, terminou empatado. Ok? Empatamos a enquete aí. É errado deixar de interceder por alguém? Vamos lá, a nossa Word Cloud, que são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. A mais citada, orar. A segunda mais citada, Deus. E a terceira, é errado. Fechado? Nossos convidados na tela: Pastor Isaac, Pastor Jonatas, gratidão mais uma vez pela participação de vocês e até o próximo debate.